Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à oração da manhã de hoje, 3 de janeiro. O nosso tema de hoje é Ensina-me teus caminhos. Queridos, nós sabemos que todo início de ano, todos nós temos muitos projetos em todas as áreas da nossa vida. Alguns decidem entrar na academia para emagrecer, outros vão estudar para passar no vestibular, ou vão estudar para passar no concurso público, outros vão se especializar no seu trabalho para que possa haver uma promoção. Enfim, em todas as áreas nós criamos um projeto, nós traçamos um caminho para poder seguir durante todo aquele ano. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós vemos isso muito nitidamente. E a Bíblia nos mostra, nos ensina sobre caminhos que nós devemos tomar na nossa vida espiritual, mas que também, se nós analisarmos os seus princípios, nos ajuda na nossa vida diária, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, enfim, em todas as áreas. Quando nós analisamos, por exemplo, Salmos capítulo 25, o próprio rei Davi ele vai dizer: Senhor, ensina-me os teus caminhos e guia-me nas tuas veredas. Então, o próprio rei Davi, ele pede a Deus para que Deus possa ensinar ele ao caminho que ele devia andar, nas veredas que ele devia seguir. Quando nós olhamos, por exemplo, e é o texto que eu quero hoje trazer, a história de Abraão, a vida de Abraão, nós vemos exatamente isso. A escolha de um caminho que ele teve que, de repente, ter que escolher. Quando Deus fez um chamado a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus simplesmente disse a Abraão para que ele pudesse sair do meio dos seus parentes e da casa dos pais dele, e que era para ele seguir para a terra que Deus iria lhe mostrar. Mas o que aconteceu? A escolha errada de Abraão fez isso acontecer o quê? Fez atrasar a sua bênção. No entanto que em Gênesis capítulo 13 nos mostra que Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Agora, o texto que eu quero aqui mostrar para vocês, como que eu posso escolher um caminho certo? Como que eu posso decidir por escolher um caminho? Porque quando eu decido escolher um caminho, eu preciso decidir duas coisas: o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, um novo recomeço. Então, Gênesis capítulo 13, verso 8 até o verso 13 nos diz assim: Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então aqui, queridos, a gente começa a entender que Abraão, ele teve que escolher um caminho a ser seguido naquele instante. Então ele simplesmente viu que não estava correto aquela forma que ele decidiu andar. Ele teve que escolher um caminho diferente.
Então ele teve que propor para Ló, olha Ló, ou você vai para a direita e eu vou para a esquerda, ou você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Mas juntos nós não podemos ficar. Eu vou ter que seguir o meu caminho. Então aqui a gente começa a entender que Abraão entendeu o chamado de Deus, colocou fim a um ciclo e deu início a um novo ciclo que está registrado em Gênesis 13, verso 14 em diante, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, queridos, a gente começa a entender que o próprio Deus, ele gosta quando nós decidimos tomar uma decisão de seguir o caminho. E de preferência, quando nós escolhemos o caminho que o próprio Deus nos mostrou, nos incentivou, nos conduziu, que foi assim que aconteceu com Abraão. Ele deu fim ao ciclo de convivência com Ló, que não era uma ordem de Deus, porque Ló era apenas parente de Abraão, né? Então era para ele sair da casa dos seus parentes, do meio dos seus parentes, e não levar o seu sobrinho junto. E, ao se separar, Deus mostrou para ele, falou, olha, agora que você está fazendo aquilo que eu mostrei para você, que eu te pedi, deixa eu te mostrar o caminho e as bênçãos que eu vou te dar. Então Deus, quando você montou esse projeto para 2023, Deus, ele está abençoando esse caminho. Deus está mostrando para você as bênçãos que ele vai te trazer quando você se torna firme nesse caminho. O próprio Jesus, queridos, quando esteve na Terra, ele, para mostrar o caminho para a humanidade, ele mesmo se disse ser o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus sempre vai mostrar um caminho, seja na sua área profissional, na sua área sentimental, na sua área espiritual, qualquer área. Mas decida hoje a pedir a Deus para ensinar você a andar nos caminhos que Ele quer. Porque muitas vezes você tem um desejo no teu coração, mas Deus, olhando lá na frente, sabe que isso vai ser prejudicial a você. Então Deus, ele fala para você, olha, eu quero te ensinar os meus caminhos. O próprio rei Davi, como eu disse no começo da mensagem, ele disse, ensina-me os teus caminhos. E olha que Davi era um homem muito inteligente, sábio, de experiência nas batalhas. Mas ele preferiu depender extremamente de Deus. Então que nesse começo de ano, você possa dizer como Davi, ensina-me teus caminhos. Que você possa tomar atitudes como Abraão, de você escolher um caminho a ser seguido, porque Deus vai abençoar os teus caminhos. E que na vida espiritual você possa olhar para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele, por Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, para clamar ao Senhor, Pai, nesse dia, para esse ano, para os nossos projetos, que o Senhor nos ensine os teus caminhos. Nós temos muitas vezes, Pai, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas nós somos tão limitados, Senhor. Então nós recorremos ao Senhor, para que o Senhor nos ensine os teus caminhos, que o Senhor nos guie nas tuas veredas,
Que nós possamos ser, meu Pai, audaciosos, corajosos, como Abraão foi, Pai, ao se separar do seu sobrinho Ló e decidir andar nos caminhos que o Senhor ordenou para ele. Que tanto nós, como a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, possa andar nos teus caminhos nesse dia, neste ano de 2023. Consagramos ao Senhor, Pai, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus.